Então tá, minha gente. Nós estamos aí com esse processo na Acert do Ceará. Atualmente, nas nossas primeiras apresentações lá que nós estávamos falando da Lupert, é, era só um sonho e aí a gente foi implantando, começamos com algumas rádios. Hoje nós já temos aqui rádios que já estão coletando dentro da CERT, já aptas a receber mídia, tanto de governo quanto da CERT, quanto poder vender propaganda, Rádio Tabajara, Rádio Vale FM Nova Russas, Vale do Jaguaribe, Difusora FM de Acaraú, 106,3 de Morada Nova, Atitude FM de Itapajé, Seara FM de Nova Russas, Educadora 107, União 96 de Jaguaribe, Poti FM, Uirapuru AM e Difusora, que aí o rapaz que escreveu aqui vai ganhar um tapa na orelha, porque escreveu de um jeito que não consigo entender. Acaraú. Iava. Meu senhor, escreveu bem ele, hein? Entendi, Tauá. Também tem É, difusora de Tauá, ok? Ela então também é essa está daqui, engajada no Tauá. grupo. É. E aí, as rádios que estão sendo implantadas é a Tupinambá de Sobral e a Princesa de Crato e 94 de Baturité e a Moriá também entrando aí no processo e a Rádio Macambira tá num processo de mudança ali. Então são isso. Nós fizemos tudo isso em menos de 2 meses. Então estamos andando bem e para surpresa, né? Eu acho de alguns aí ficaram bem felizes com a audiência de algumas rádios aí, né? É, a gente também particularmente, né? Tem rádio aí que está dando 2.000 sessões, 2.000 ouvintes por dia, um total aí, né? Tá batendo aí na casa de 40, 50 mil ouvintes numa cidade que tem 40 mil habitantes. Então, vocês vejam que a rádio é realmente muito forte na internet e precisa estar com essa ferramenta aí plugada. Eu vou tomar liberdade, então, e vou apresentar para vocês novamente, para vocês lembrarem do que nós estamos falando, como que é a nossa plataforma, para vocês verem, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Cíntia, vai me dizendo se estão enxergando aqui. Estou. Tá Tá vendo compartilhando. a tela compartilhando aqui, né? Uhum. Então, beleza. Veja só como é simples aqui o processo. Quando a gente vai entrar no Metrics, ó, pessoal, eu vou sair aqui, que fica a telinha dele, né? Então, vocês já têm o login e senha, que pode colocar aqui. Caso vocês tenham um e-mail do Google, pode passar o e-mail do Google para nós, que a gente cadastra, e aí você pode entrar aqui, ó, conectar pelo Google. Aí também vai ficar mais fácil. Então, eu vou entrar aqui, ó. Aí já vai entrar na tela da rádio. Então, vamos fazer de conta que essa é uma rádio que a gente atende. Essa rádio aqui, hoje, vocês devem ter acompanhado que a internet no mundo inteiro está maluca, né? Com a queda da Cloudflare. Né? Muitos se perguntam, o que faz a Cloudflare, né? Ela é um balanceamento. Imagine um viaduto, onde todas as estradas chegam até esse viaduto e ele tem que levar uma estrada para outra e tal. A Cloudflare faz mais ou menos isso na internet. Então, ela é um distribuidor. E ela deu pane e aí acabou derrubando o rádio, derrubou o ChatGPT, Amazon, fez um monte de coisa. Inclusive, a Lupert também derrubou, porque estava todo mundo usa Cloudflare. Então, hoje a gente vai ver. Por que eu estou falando isso? Porque quando o usuário entra, ele vê isso aqui, ó, menos 140, ó, menos 21, menos 25, aí ele se assusta. Ele olha e vê, meu, mas o que aconteceu na minha rádio? Ó, hoje, dia 18 da meia-noite agora, eu tive 413, houve pessoas que entraram para ouvir a rádio. Teve menos 140 em relação a ontem. Aí a pessoa se assusta. Nossa, mas o que aconteceu com a minha rádio? Aí você baixa aqui, ó, você já vê, ó, teve alguma coisa, ó. Aqui foi uma queda. Teve uma queda, a rádio ficou fora do ar na internet. Então, por isso que deu essa queda, no intervalo aqui das 9h55 até as 11h30, que foi a hora do pane que aconteceu mundial. Então, aí você já de cara, você já percebe aqui. Isso aqui foi algo
anormal, né? Em toda a história da Lupert, essa é a primeira vez que acontece. Mas isso aqui pode ser uma queda de internet, da rádio, né? Alguma oscilação, você sempre tem essas informações aqui, ó. Então, o pico de audiência hoje foi 54 pessoas, o tempo médio de permanência foi 41 minutos. Se a gente pegar ontem, olha só, ontem, vejam que daí esses gráficos de baixo já ficaram verdinho, ó. Verdinho significa que ela teve mais 52 ouvintes em relação ao dia 16, que eu estou pegando aqui, ó, 17/11, da meia-noite até as 23h59. Então, no dia 17, a audiência foi melhor que no dia 16. Então, essa rádio tá fazendo o dever de casa muito bem feito. Aqui, a audiência dela. Aqui ela teve uma quedinha na internet, ó. Das 9h05 até as 9h10, teve uma queda. E aí ela recuperou. Aqui na hora do meio-dia, no programa Vale a Pena Ouvir de Novo, do meio-dia até a 1, que começa o Tarde Hits. E assim vai. E aqui está o nome dos programas. Aí na rádio de vocês vão ver o nome dos programas, ó. Todos os nomes e como que dá a audiência na, na, na rádio. Então vocês vão conseguir ver aqui a audiência dela. Aqui também a audiência das outras rádios na cidade, se vocês optarem por ter essa audiência, né? Vocês conseguem ter aqui, ó. Dá para ir tirando as rádios que vocês querem comparar. Dá para ir fazendo esse movimento aqui. Aqui é o mapa de calor da audiência. Vamos pegar aqui da semana toda, ó. Ó, olha que legal. A semana toda, a rádio tem esse comportamento aqui, ó, de audiência. Então, ela tem aqui das 9 até... das 9 até as 11 horas é bem quente. Na verdade, ela tem uma audiência boa o dia inteiro, né? Das 8 em diante, ela fica quente, ó. O sábado, claro que daí à noite, de madrugada, é normal ter menos audiência. Então, quando vocês abrirem o métricas de vocês aí, vocês deem uma observada. Esse aqui é o ideal que a rádio de vocês tem que chegar. Estar desse jeito aqui é o ideal. Nem sempre é possível. Tem muita rádio que tem mais audiência na parte da manhã, a maioria delas. Aí à tarde fica um pouquinho verde, assim. Aqui vocês vão ver os ouvintes de onde eles estão acompanhando a programação. Pode clicar aqui para ver ó, a cidade, né? Joinville, Campo Alegre, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul, de onde os ouvintes estão acompanhando. Esse aqui, ó, tempo médio de audiência por intervalo. Então a gente categoriza de 1 a 20 minutos, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50 e mais 50 a 60 e mais de 60 segundos, que é o tempo de permanência dos ouvintes. Então, nessa rádio, os ouvintes ficam 49% de 1 a 20 minutos. E acima de 20 minutos, é 10, é 6 e assim por diante. E aí, e com base nisso que você vai calcular esse tempo médio aqui, ó. Qualquer dúvida que vocês têm, vocês podem clicar aqui nesse ponto de interrogação, ó. Aí ele mostra, ó. É calcular o tempo médio de audiência. É o cálculo dividindo o total de horas ouvidas pelo número total de sessões válidas. Ou seja, é pego esse total aqui dividido por esse total aqui, que vai te dar o tempo médio de audiência. Aqui, as sessões por plataforma. A rádio tem mais acessos pelo Android, pela Alexa, iPhone, computador, outros Smart TV e tablet. Origem, agregador, aplicativo, assistente de voz. Gente, eu vou chamar a atenção de vocês sobre o seguinte. Isso aqui não é ranking de audiência, tá? Radios.com.br, não sei se vocês estão vendo aí essa tela. Deixa eu ver aqui. Porque eu Aqui mudei. eles usam muito Radiosnet. Estão vendo aqui o radios.com.br? Sim, João. Tá. Então, olha só. Isso aqui, ó, estatística que o pessoal usa. Tá? O pessoal usa isso aqui, né? Para dizer que a minha rádio é mais ouvida que as outras. Prestem muita atenção nisso daqui. Isso aqui é um agregador. O que é o agregador? Agregador é quando o ouvinte vem aqui e coloca assim, ó, ouvir rádio CBN Florianópolis. Ó, esse aqui é um agregador, esse é o site da rádio. Esse aqui é outro agregador. Esse aqui é o outro site que a rádio tá. Esse é outro agregador. Então aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 agregadores.
Quando você vem aqui e tira o teu ranking de audiência do Radiosnet, você está tirando apenas de um agregador, ou seja, só do Radiosnet. Você está desconsiderando todos os outros, está desconsiderando o site, um monte de coisa. O que o Looper faz? A gente vem aqui, em agregadores, a gente pega todos os agregadores que a tua rádio está disponível. Não é só a Radiosnet. A gente vai pegar tudo rádio, vai pegar Radiosnet, vai pegar rádios ao vivo, vai pegar esse aqui, ó, radioalvivo.com. Vamos pegar Online Radio Box, vamos pegar o Radio Garden, o TuneIn, todos os agregadores. Depois Você a gente pega o vai... YouTube, não? Não, YouTube não. É só Não. parte de áudio. YouTube não. O YouTube não, porque no YouTube você já tem a métrica do YouTube. Se você entrar lá no Analytics do YouTube, você já consegue pegar. O problema é você pegar de outros aplicativos, que é o que a gente faz. Esse aplicativo aqui é quando é o site da rádio, o aplicativo da rádio mesmo. Esse aqui é quando é a Alexa da rádio. Quando você fala assim, Alexa, tocar a rádio CBN Floripa. Aí ele vai tocar, ele vai contabilizar. Site da rádio. Outros é que a plataforma não conseguiu identificar. Navegador é quando o ouvinte clica, quando o site da rádio direciona para o navegador. E o VLC é um dispositivo, é um player que toca alguns streamings ainda que a gente consegue encontrar na internet. Então, eu vou voltar nesse ponto aqui. Por que eu estou frisando que isso aqui não é uma estatística real? Isso aqui é uma estatística real. Isso aqui, eu estou pegando, a Lupert está pegando todos os ouvintes que escutaram a rádio na internet, não importa de onde. Tirando o YouTube, tá? Tirando o YouTube, tirando o Instagram. Isso a gente não monitora. Por que a gente não monitora? Porque você não pode transmitir a tua rádio no YouTube 24 horas. O YouTube vai bloquear você. No Instagram, se você tocar qualquer coisinha de música com direito autoral, você vai ser bloqueado. O YouTube, mesma coisa. Mas nos outras plataformas de áudio, não tem problema. É liberado, você pode tocar. E é lá que a gente está monitorando. Então, aqui... e outro ponto importante, tá, gente? Aqui, se você abrir, ó, se você pegar aqui uma rádio, vou dar um exemplo, tá? Se você vir aqui nessa rádio Jaraguá FM, ó, você pegou ela aqui. Você vem aqui, abrir ela em outra aba, ó. Você vem aqui, abrir uma outra aba dessa rádio. Você vai escutar ela 2 vezes. Ele vai contabilizar você 2 vezes. E assim por diante. Só que é a mesma pessoa que deu play nessa rádio, né? Então, eu chamo sempre, ó, duplicar. Se tu vir aqui, ó, apertar aqui de novo, o Radiosnet vai contar que foram 2 ouvintes. Foram 2 play. Mas não foi só uma pessoa que só deu um play. Então, isso é muito importante. Você apresentar para o mercado um número que seja válido, um número real, um número que o mercado entende. Isso aqui, Radiosnet, não é métrica de audiência para se apresentar em mercado. É uma métrica de audiência do Radiosnet. Isso é válido, sem problema nenhum. É uma baita de uma plataforma, inclusive. João, por favor, Claro, por favor. sobe, por favor, aqui a barra de rolamentos no lado direito. Sobe para mim, só para tirar uma dúvida contigo. Aqui, nessa aqui. Clica na interrogação para mim. Só para saber como é que a gente. Eu tive com a Cíntia semana passada na SET, mas ainda não ficou muito claro para mim. Clica Aham. em qualquer índice desse, só para entender, só para, como é que eu posso dizer? Só para eu entender melhor. Clica, Aham. baixa para mim a tela, vai baixando a tela para mim. Quando tem pico de audiência ou qualquer coisa nesse Ah, tá. sentido, que eu, Deixa eu pegar de ontem aqui, por exemplo. Acho que já pronto, vai ficar mais fácil. Que é pronto. assim. Assim? Não, baixa mais, Não? por favor. Mais. Não, baixa Aqui? mais. Para ver aquela A- numeração que fica no Aqui, ó. retângulo que você. Aqui. Não, Essa, pode baixar não é aqui? essa aí. Isso. Aí você está dizendo que nessa rádio, se eu clicar no ponto de interrogação, ele abre 2 perguntas para mim. Aham. Pronto, quero falar com o suporte e fechar. Para ver os números reais, o que é que eu tenho que fazer? Tá. Então aqui é o seguinte.
Esse número aqui já é o número real que essa rádio Máxima Hits Joinville teve do dia 17, que foi ontem, da meia-noite às 23h59. Ontem, esse total de sessões está escrito aqui, ó. Uma sessão é registrada quando um ouvinte inicia o streaming da rádio a partir de um IP válido. Então, vamos primeiro explicar o que é um IP válido. Um IP válido é um IP que não pode ser categorizado como um robô. Então, vamos lá. Exemplo de robô. ConnectMix. Vocês já ouviram falar na ConnectMix. ConnectMix, Audiency, Crowley, Fisca News e mais várias empresas que ficam ouvindo a rádio na internet. Por que que elas ficam ouvindo? Ficam ouvindo para fazer check-in de comercial, de música e etc. É um IP, só que ela não é um IP válida, porque é um robô. Está conectado na rádio, mas não é uma pessoa. Então, a Lupert, o que que ela faz? Ela tem o registro desses IPs e a gente não considera esses IPs como IPs válidos. Eles são robôs. Então, este indicador é crucial para entender o alcance e a popularidade da rádio. Então, nesse caso, essas sessões aqui são pessoas reais, não são robôs. Ah, mas pode ter 2 ou 3 ou 5 enganado? Pode ter. Internet às vezes passa. Nossa taxa de acerto ela é de 95%. Então pode ter 5% aqui de erro. Mas, na totalidade, é um número absolutamente aceitável. Então, dessas 663 sessões, que a gente pode chamar de pessoas, elas ficaram pelo menos 1 minuto conectado na rádio. Se ficar menos de 1 minuto, a gente não contabiliza. Então, se o camarada veio aqui, no Radiosnet aqui, na CBN Floripa, clicou, e por algum motivo o camarada entrou no site errado, ou não era o programa que ele queria, ficou 40, 50 segundos, não vai contabilizar aqui. Aquele IP que ficar conectado a mais de 12 horas também não vai ser contabilizado. Então, a gente está dizendo que esse é um número real de conexões que ela teve em toda a internet no mundo inteiro, nesse dia. E o pico de pessoas simultâneas foram 75 sessões. A gente não pode chamar de pessoa porque não é o termo técnico correto. O termo técnico correto é sessão. Mas, eu sempre digo, traduzindo é pessoa. Outra questão. Isso aqui são pessoas únicas? Não são pessoas únicas. Aqui pode ser João, eu fui lá e escutei a rádio Seara de Nova Russas 2 vezes. Escutei de manhã no programa que eu queria e escutei no meio-dia, na hora do programa que eu queria. Eu vou estar aqui 2 vezes. Só que, novo ouvinte, eu vou ser contabilizado uma única vez. Porque eu entrei uma única vez na rádio, como o meu IP é único, beleza, eu sou um novo ouvinte. Na próxima vez que eu entrar, eu vou ser um ouvinte recorrente e não um novo ouvinte. Esse ponto aqui é bem legal, tá? Porque esses novos ouvintes você vai vendo mês a mês a evolução. E é normal vocês terem uma diminuição disso daqui. Porque, claro, na hora que você implanta a plataforma, todo mundo é novo. Depois do passar dos meses, vai diminuindo esse número. Mas é sempre importante estar dando uma olhadinha nele, para não chegar a zerar isso daqui ou ficar 30, 40, aí significa que a tua rádio não está engajando ninguém, não está alcançando mais. Então, é bem legal isso aqui, para ver o crescimento da rádio. Esse aqui, horário de pico, foi o horário que teve esse pico de audiência. Então, foi às 11h09 da manhã que teve 75 conexões. Média de ouvintes simultâneos. A média do dia inteiro, da meia-noite até as 23h59, a média foi 26 ouvintes simultâneos. A média. E o tempo médio de audiência foi de 56 minutos. Eu não sei como é que vai ser na rádio de vocês, mas sempre deem uma olhada nesse número aqui. Esse é um número que o mercado compra muito, que é o tempo médio de permanência de uma pessoa consumindo um produto numa loja. É o tempo médio de permanência. Eu sempre mostro uma tabelinha ali que a gente tem, que o TikTok é 55 minutos, o YouTube é 46 minutos e o rádio online que é 44. Então, essa rádio máxima ela tem 56. Então, ela tem mais tempo de permanência do que o TikTok. É o que eu sempre falo. Nós temos números tão bons, e nós, quando eu falo vocês, radiodifusores, têm números tão bons quanto qualquer rede social. Aqui você tem filtro avançado. Ó, eu vou ensinar a usar esse filtro avançado aqui. Isso aqui é muito legal.
Esse filtro avançado é para você saber por programa. Então, olha só. Vamos ver como é que foi o programa é, Manhã Hits. Você vem aqui, ó, filtro avançado, deixa marcado aqui o dia todo, ó, 17/11 da meia-noite até as 23h59. Selecione o programa que você quer. Quero saber o Manhã Hits. Clica nele e dá um buscar. Aí ele já vai te mostrar como que foi só naquele programa. Olha que legal. Esse programa aqui, ele teve 1 hora e 6 minutos. Ou seja, ele segura mais ouvinte só nesse programa do que a rádio inteira. Interessante. Esse programa vai das 8 até o meio-dia na rádio. E a média de ouvintes simultâneos é de 49 ouvintes, quando a média geral da rádio é 25. Então, aqui, de cara, você já sabe que esse é o programa que é a menina dos olhos da rádio. Aí vamos voltar, vamos ver como é que é o programa Máximo Esportes. Clica aqui, dá uma atualizada. Aí você já vai ver que, opa, já não é tudo aquilo, ó. Teve bem menos sessões, bem menos tempo médio de audiência. Tudo bem que é um programa de apenas 1 hora de duração, então você também tem que avaliar isso. Mas isso aqui você tem que ver, ó. Ó, a rádio está entregando para ele com 37 ouvintes. Mas ele está, ao invés dele segurar os 37, ele está perdendo, ó. Tá vendo? Essa análise que vocês vão precisar fazer, ó. Ou seja, o programa anterior está te entregando com 37. Você está entregando a rádio com 16 para a Voz do Brasil. Ou seja, João, literalmente, o programa não está engajando. Pode falar. importante é que a rádio, ao entrar, ela faça o cadastro dos programas, porque senão vai ficar uma evolução de horas Tem que fazer o sem a cadastro gente aqui, ó. saber. Pode Só para mostrar aí passar onde é que essa faz o parte que você cadastro? vai passar, né? Claro, claro. Assim, ó, eu vou voltar aqui. Do ladinho aqui vai ter um menu, ó. Ó, se você vir com o mouse aqui, ó, em cima do Loopert, vai abrir um menu aqui para vocês. Então, vocês vão fazer assim, ó, programas, clica nele, e aqui em programa é só cadastrar os programas. Aí vem aqui, ó, criar novo programa. Aí é bem fácil. Você vai colocar o nome do programa, o segmento do programa. Por quê? Porque a Cíntia, a CERT vai precisar saber o segmento da rádio de vocês, que ela já sabe, e o segmento de programa. Por quê? Porque vocês podem ter na rádio de vocês, vamos lá, o segmento da rádio, vou pegar um exemplo, da Rádio Difusora FM, ela de Acaraú, ela é uma rádio news, ela é uma rádio só de notícias. Mas ela tem na noite um programa, sei lá, Evangelho, exemplo. Ok, você vai cadastrar aqui o nome e o segmento Evangelho. Por quê? Quando tiver um anunciante querendo anunciar produtos específicos para o segmento evangélico, a rádio difusora de Acaraú, embora sendo uma rádio news, vai poder receber essa mídia, porque ela tem um programa lá dentro que atende esse segmento desse público. Então é bem importante vocês colocarem o segmento do programa. Aí vai colocar o nome do locutor, só colocar aqui e clicar em adicionar, mas notem bem, tá? Fiquem bem tranquilo. Vocês podem chamar o nosso suporte, a gente vai ajudar vocês a fazerem. Isso aqui só vou dar uma lapidada aqui para vocês, mas depois só chama o suporte ali que a gente ensina. Aqui os dias da semana que esse programa vai rodar, horário de início, horário de fim, e daí você vai criar. E aí ele vai criando aqui os programas, ó. Aí fica uma maravilha para você poder tomar as decisões e fazer análises bem, bem acertadas, né? Aí você pode fazer por horário específico também, tem vários recursos. Aqui, na parte do WhatsApp, tá? Essa parte aqui é extremamente importante vocês plugarem o WhatsApp aí. Na dúvida, é só chamar também o nosso suporte, tá? É bem fácil, o suporte você chama aqui, ó. Ele tem. Aqui já está tudo certo, mas você pode clicar aqui, ó, nessa interrogação aqui. Ele tem, ó, quero falar com suporte. Aí você clica aqui, ele já vai direto para o nosso suporte, ó. Pode clicar em qualquer ponto de interrogação desse aqui, que a gente pode te ajudar a fazer esse cadastro. O WhatsApp aqui é muito legal, porque no WhatsApp você vai conseguir saber a audiência da rádio, a participação dos ouvintes pelo WhatsApp. Então, essa rádio aqui, ó, hoje, da meia-noite até agora, ela teve 252 mensagens. 95 foi o total de contatos, e 93 recorrentes.
e 7 contatos novos. Esse número aqui, às vezes ele dá essa diferença, porque o correto seria 93 mais 7, né? Para dar o total. Aqui ele está dando 95, por quê? Porque o novo, a primeira vez que ele manda a mensagem na rádio, esse número é novo. Mas a segunda mensagem que ele mandar, ele já vai entrar como recorrente. Então, por isso que ele não dá exatamente essa mensagem. Não dá o total. Mas amanhã, quando ele entrar novamente, ele já não é mais novo, ele é recorrente. Isso aqui é muito legal, porque assim como você tem essa métrica aqui para saber os ouvintes novos que entraram no streaming, você tem essa métrica aqui para saber os ouvintes novos que mandaram mensagem para a rádio. Tu tem aquele novo que não participa, que é a maioria dos ouvintes que não participam, só escutam a rádio, mas tu tem aqueles ouvintes que participam, que escutam a rádio e que participam, que são aqueles ouvintes doentes pela rádio. Esse aqui é bem importante sempre estar de olho. Então, veja, essa rádio aqui, nesse dia de hoje, ela trouxe 7 contatos novos. 7 pessoas que não tinham mandado mensagem na rádio até então mandaram mensagem. Ótimo, muito bom. Esse número sempre tem que estar em evolução. Dica, quanto mais promoções vocês fizerem no ar, mais mensagens você vai ter. E aí, você vai ter conteúdo para mostrar para os anunciantes. Por exemplo, aqui, ó, tem a nuvem de palavras. Você pode colocar um sorteio de um kit, sei lá, de café da manhã, cujo nome pode colocar lá da padaria, o nome da padaria, por exemplo. E vai aparecer aqui, ó. A palavra bom dia foi a mais falada hoje. Teve 65 vezes a palavra bom dia. Dema é nome do locutor, ó. Programa, vai Joinville e mais um monte de coisa que aparece aqui. É a nuvem de palavras. E aqui ele vai dizer quantos homens, ó, 32 homens, 16 mulheres, 47 adultos, a média de idade dos homens, 51 anos, média de idade das mulheres, 40 anos. Como que a gente sabe disso? Por conta da foto de perfil. Então você vai pegar aqui, ó, 95 contatos, tá vendo esse número aqui? E se a gente olhar aqui, você vai ter 48. Por que está dando essa diferença de 95 para 48? É que 48 foi a quantidade de fotos que a plataforma conseguiu reconhecer com certeza. O resto não reconheceu, mas contabilizou como mensagem. Porém, não entrou na parte de detecção de contatos. Mas, gente, aqui nós estamos falando de 95 para 48, nós estamos falando de uma assertividade da metade das pessoas que mandaram mensagem, a plataforma identificou. E dessa metade, que é uma amostragem perfeita, né? Haja vista uma pesquisa, né? Que o pessoal vai lá, pesquisa 1%, menos de 1% numa população. Aqui nós estamos falando de 50% das pessoas que mandaram mensagem. E desse número, 16% estavam entre 35 a 45 anos, 41% entre 45 a 55 e 22% mais de 55 anos. E as mensagens chegaram, a maioria das mensagens vieram entre 5 e 6 da manhã, depois 6 e 7, teve muita participação, e na parte da manhã também um pouco mais, mas esse aqui foi o que mais teve. E aqui, os contatos com mais interações e as palavras mais faladas. Por que isso aqui é importante? Porque depois a plataforma ela vai casar esse perfil aqui de homem, mulher e idade, ele vai casar com os programas da rádio. Então a gente vai poder dizer que na rádio, no programa No Raiar do Dia, que vai de segunda a sexta-feira, cuja apresentação é do Dema Michels, tem uma média de idades de homens mais de 50 anos, mulheres mais de 43 anos, com predominância de audiência masculina na região de Joinville, com base nessa segmentação que a gente faz pelas mensagens do WhatsApp. Então é bem legal, né? Bem legal mesmo, porque você vai tendo dados agora para poder balizar a tua programação e também entregar para o mercado. Dito isso, outra coisa que eu queria mostrar para vocês também é essa aba Estúdio. Eu acho muito legal vocês deixarem essa aba aqui aberta no estúdio da rádio, para os locutores. E essa aba aqui não aparece dados de direção da rádio. É mais uma parte voltada para os locutores. Aqui, ó,
nós estamos vendo que esse programa começou agora às 5 horas da tarde, daí ele ainda está zerado aqui. Daqui a pouquinho ele vai contabilizar os números. Mas ele vai mostrar aqui a total de sessões do horário do locutor, só do locutor, para ele poder se basear a programação dele, como é que está o desempenho e tudo mais. Deixa eu pegar aqui uma outra rádio, a gente ver como é que vai ficar. O pessoal está fazendo troca agora aqui. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Acho que a gente podia. João, Pode falar. essa aba Eclésio aqui da Atitude de Tapajé, essa parte aí que o locutor tem acesso, não teria como, porque eu vejo que seria mais interessante, eu tentei até ver aqui para eles, essa questão desse comparativo com os concorrentes, ou as emissoras concorrentes. Não teria uma opção que isso ficasse disponibilizado para eles também, não? Porque eu A vejo assim, que ele vê o horário dele, ok, mas para ele ter mais ou menos uma noção de como ele está com relação à concorrência, né? A gente tirou isso propositalmente, e deixamos essa parte da concorrência aqui, ó, só na parte de audiência mesmo, sabe? O que daria para você deixar aberto seria a parte de audiência. Por quê? Porque vários clientes já falaram para nós que às vezes o ideal seria ele se concentrar mesmo na questão da audiência dele. Eu entendo a tua argumentação e ela é válida, sabe? Mas às vezes ele fica olhando mais o concorrente e acaba esquecendo um pouco o horário dele. E aí a gente acabou optando por tirar fora, sabe? Até por uma sugestão dos clientes. E aí, aqueles que querem acabam deixando aberto a aba de audiência mesmo. Aí ficaria aberto aqui, né? Outra sugestão que existe também é, uma vez no mês, a gente sempre pede que o diretor artístico da rádio chame o pessoal e abra essa parte e daí abre esses dados aqui. Entende? É essa possibilidade que a gente faz também. Aqui, ó, não sei se vocês já viram, mas aqui tem a aba de comparação, ó. Essa aba de comparação é para você comparar períodos distintos, ó. É uma tela, duas telas, é quando você quer pegar aqui. Ó, vamos pegar aqui do dia 16, dia 15 ao dia 16, e aqui eu vou pegar do dia 17 ao dia 18, por exemplo. Ó, aí você consegue pegar períodos diferentes para comparar, ó. Dia 15 do 9 a 16 do 9 deu 2.372, 17 do 9 a 18 do 9, 2.496. Ó, você vai vendo, aqui teve 38, aqui teve 35, aqui teve 344 novos ouvintes, aqui 375. Ó, a média de ouvintes foi a mesma. Então é bem legal para você ver o desempenho, né? Em áreas diferentes, assim. Essa parte agora que eu vou passar para vocês aqui, eu acho que é bem claro isso aqui, né? Vocês têm alguma dúvida ainda dessas análises? Se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. Que aí eu vou passar a outra parte da parte de propaganda agora, que eu vou passar para o Ô, Rafael mostrar Clésio, para vocês. Clésio, Oi. ficou claro que você consegue fazer esse acompanhamento do horário do locutor com a concorrência? Você só Não, precisa identificar todos os concorrentes que você queria monitorar. Você não vai fazer isso online, em não, tempo. eu mesmo eu tenho acesso a isso. É só porque, tipo assim, eu boto lá para o locutor ficar acompanhando e só aparece o relatório da nossa Dele. emissora. E aí, embora eu entenda o posicionamento do João, mas eu penso diferente. Eu acho que ele deveria ver lá como é que está o desempenho dele com relação ao concorrente, até para ver se está baixando a audiência, se está perdendo, se está ganhando e traçar alternativas de como ele pode exatamente no decorrer do programa reverter Sim, caso a audiência não esteja legal. entendo, entendo. Como isso foi uma decisão enfim, foi da empresa, mas a gente tem como olhar essa curva. É, E ela, se você for acompanhando essa curva, vai semana a semana ou dia a dia, talvez você já consiga entender se esse comunicador ele consegue se sobressair ou não naquele horário. Talvez não imediatamente como você gostaria, mas já é uma fonte de dados, né? Sim, sim, com certeza.
E eu ia complementar aqui, pessoal, né, na aba Estúdio, ele não entra a questão da concorrência, mas na aba de audiência, em tempo real, ali, se você botar a data de hoje, ele vai atualizando sempre de 10 em 10 minutos. Então, de qualquer forma, o locutor ali do programa, ele consegue ir acompanhando na aba da audiência a concorrência dele ali, o gráfico, se ele está perdendo, né, ou não, de 10 em 10 minutos. Ele não vai ser exatamente segundo a segundo, como é a aba Estúdio, né, em tempo real, mas ele consegue ir acompanhando ali né, como é que ele está em relação ao concorrente na aba da Mostra isso para audiência nós, mesmo. Rafa. Ali, né, ó, onde o João está entrando ali agora, ó, ali abaixo, João, né, se a gente for ali na aba de audiência, ó, bem no finalzinho dele, né, até no último minuto ali, se botar em cima, ó, eu consigo ver agora às 17h10 como é que estavam ali a concorrência, né? Então ele não é em tempo real, mas às 17h20 ele vai atualizar novamente. Então ali ele consegue ir vendo. No caso dessa rádio que o João tá mostrando ali, né, a massa, ela tá em segundo nesse momento, né? E aí ele consegue ir acompanhando ali. Não é na mesma aba do estúdio, mas ele existe a possibilidade de ir acompanhando ali praticamente em tempo real. No nosso não está aparecendo esse da concorrência, não. Da Rádio Então, Princesa. provavelmente nesse da concorrência não foi solicitado na ficha de cadastro quais são os concorrentes. Aí o nosso suporte consegue incluir para vocês. Aí precisa acionar o nosso suporte para eles configurarem ali e colocar quem são as concorrências. Acredito que no seu No talvez esteja meu aqui aparecendo só a sua audiência também, mesmo, né? Uhum. no meu aqui também não aparece, não. A aba que é liberada lá pelo locutor no estúdio não aparece, não. E o meu tem cadastrado as concorrências. Não, não, na aba do locutor, na aba estúdio, ele não vai aparecer, ele aparece na aba audiência mesmo. Aí na aba audiência, só que é o tempo real praticamente a mesma questão. A única diferença é que na aba estúdio tudo é segundo a segundo, em tempo real. Na aba audiência ele é de 10 em 10 minutos, né? Mas você consegue ir vendo no decorrer do programa. Acho que ninguém tem um programa de 10 minutos, vai acabar em menos de 10, né? Então você consegue durante a hora ali ir acompanhando ele de tempos em tempos durante o programa, né? Tá mutado, João. Você tá no mudo, João, é? Tá Para a mutado. parte dos comerciais para programar, como é que vai ser? Aqui, ó, só para finalizar, aqui vocês podem falar pro locutor, porque ele pode mandar abraço pra esses bolinhas aqui sem medo, tá? Então ele vai entrar aqui na aba Estúdio, ele pode vir aqui na audiência por região e pode falar, ó. Ó, temos aqui um abraço para. Temos 3 ouvintes em Xanxerê acompanhando, um ouvinte em Xaxim, e assim por diante, do horário dele, tá? É bem legal isso aqui. E agora, Rafael, se tu puder, quer compartilhar aí, tocar essa parte? Não, tava desmutando aqui, ó. Vou compartilhar minha tela. Consegue parar a sua ali, João? Perfeito. Vocês estão vendo minha tela agora, né, pessoal? Maravilha. Sim. Perfeito. Então, vou entrar aqui de novo na Máxima Hits aqui para a gente poder mostrar para vocês a parte da publicidade. Então, vocês vão ter aqui no sistema de vocês, pessoal, na coluna lateral, a parte comercial. Então, nessa parte comercial, existe essa primeira funcionalidade, campanhas digital. Aqui é onde vocês conseguem criar as campanhas digitais. Mas antes de eu mostrar como criar essa campanha digital, eu quero mostrar para vocês o que é o pré-roll, né? O que é essa campanha digital que a gente consegue ofertar para vocês venderem aos seus anunciantes. Então, hoje, né, a gente sabe que as rádios, elas têm a principal fonte de receita como os seus anúncios, né, no break ali, né, da antena do dial. A ideia da Lupert, a gente não inventou a roda, né? A gente sempre fala isso, nada se cria, né? Tudo se espelha em algo. E esse nosso conceito de publicidade digital, de pré-roll, ele vem muito do que as emissoras de televisão já fazem, né? Então, hoje, se você for conectar, né, nos canais de streaming da Globo, da Record, do SBT, enfim, de qualquer canal de streaming de vídeo, quando você vai conectar lá, né, no Globoplay, você dá o play, ele entra uma propaganda enquanto está carregando o streaming da TV, né, uma propaganda de 10, 15 segundos.
segundos. Então, esse é o chamado pré-roll. E a gente trouxe esse mesmo conceito para as emissoras de rádio, né? Visto que as TVs elas têm crescido cada vez mais a sua publicidade, inclusive, né, crescendo o faturamento em relação à antena, né? Então, ajudando as emissoras hoje a crescerem o seu faturamento, não a tirar verba da antena, mas de crescer o seu faturamento. E é esse mesmo conceito que a gente traz para a rádio. Então, você poder levar um novo formato de mídia para os teus anunciantes, né? E aí, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, né, de um pré-roll. Então, por exemplo, se eu entrar aqui na Máxima Hits, vamos ver se eles estão com alguma campanha aqui ativa. Caso não, eu tenho um outro exemplo aqui. Então, eu entrei no site da rádio. Como que funciona a dinâmica do pré-roll para as rádios? Quando a pessoa for ouvir a sua emissora em qualquer um dos canais digitais e tiver uma campanha ativa, seja o ouvinte que vai ouvir vocês pelo site, pelo aplicativo, pela Alexa, pelos agregadores, como o João mostrou, então, em qualquer canal de streaming da rádio, ele vai ser impactado por uma propaganda. Em dois desses canais, que é no site e no aplicativo, além de ser impactado quando ele for conectar pela propaganda de áudio, ele também é impactado por uma propaganda de banner. Então ele aparece um banner, não um banner desses estáticos, como está aqui no site, mas um banner, né, que ele é pop-up, ele abre, aparece ali o anúncio, né, do teu anunciante e depois esse banner ele fecha. Eu vou dar um play aqui no site da Máxima, vou ver se eles estão com alguma campanha ativa agora para exemplificar aqui para vocês. Ó, ele está tocando um spot aqui para mim, nessa margem. Ele não teve o banner, foi uma opção. Eu vou botar um outro exemplo aqui para vocês, pessoal, que vai ficar um pouco mais visual. Pera aí. Isso aqui é um recorte, é um print do aplicativo da Máxima. Então, aqui a gente tem o aplicativo, né, da Máxima. Quando eu der o play aqui, ele vai tocar o áudio e vai subir o banner, né, desse anunciante que está, né, nesse anúncio da Máxima Hits. Então, dei o play. Então, deu para ouvir o áudio aí, pessoal, ou ele saiu sem o áudio? Não, o som saiu bem baixinho, mas Então, fato é que entrou o áudio da rádio, né? Primeira coisa, entrou o anúncio junto com o isso. banner e a possibilidade de clicar no banner e já entrar no cliente. Exatamente. Então, quando eu dou o play, ele toca, né, o áudio aqui, abre o banner. Quando abrir o banner, você pode clicar e esse clique ele leva para o WhatsApp, para o site ou para o Instagram, por exemplo, do teu anunciante. Terminou a propaganda, ele entra a programação da rádio normal. Então, é uma experiência desse Rafael, ouvinte. Pois não. só mais uma dúvida. Estou interrompendo muito. Não, Mas pode, Clécio, o quanto quiser. Essa é a ideia. É o espaço aberto para vocês tirarem dúvidas. essa mídia tem um tempo específico? É só porque eu fiz aqui nos testes, eu consegui fazer o cadastro, eu fiz a campanha, consegui colocar um spot, era de 38 segundos, aí, e funcionou. Só que assim, ficou sempre na mídia, não voltou mais pro áudio da rádio. Aí eu tive que cancelar. Excluir, na Então, verdade. na verdade, ele não tem um tempo limite, não foi pelos 38 segundos. Alguma questão de configuração que a gente É pode. o formato, Rafael. Isso, Formato. o formato do áudio, né, João? Então não era É o em. formato. Nesse caso, Clésio, é certeza que está dando conflito no formato do pré-roll com o formato do streaming a hora que ele está subindo. Por isso que ele está quebrando. E Aí, qual é nesse o formato caso, correto? o correto é a gente, se tu pudesse acionar o nosso suporte e dar acesso à máquina, a gente coloca o formato correto e aí não vai mais dar esse erro. Ah, tranquilo. Porque aí eu Exatamente. testei, tocou realmente a mídia do que eu fiz aqui o teste, mas não voltou para o áudio da rádio. É por causa do bitrate e o formato. Se você está subindo em 64 kbps e você joga um MP3 lá, 256, ele vai quebrar. Não tem jeito. Ah, Exato. entendi. E eu ia falar isso, que aí o nosso suporte consegue ajudar, porque ele não é pelo tamanho, né? O tamanho não interfere. Porém, por boa prática, Clésio, a gente não sugere um spot muito longo, porque a experiência do ouvinte ela é uma experiência nativa, né? Não é algo invasivo como o YouTube, por exemplo, você está ouvindo e ele entra uma propaganda ali cortando, né? Ele vai
ser interrompido, digamos assim, né? Ele vai ouvir essa propaganda só no começo. Porém, quanto maior o tempo de áudio, maior a probabilidade desse ouvinte fechar a aba, por exemplo, do site, né? Tem spots que são mais leves, que são gostosos de se ouvir, mas tem alguns spots que ele é um pouco maçante. Então, a gente sempre aconselha um spot de, em média, 15 segundos, mas, né, fica a critério da rádio. A gente tem alguns clientes que botam, né, de 20, 25, 30 segundos, mas por boa prática, a gente sempre aconselha um spot de 15 segundos, que é uma experiência mais, né, fluida ali para o ouvinte. Aí, pessoal, aqui nessa aba campanha é onde vocês vão cadastrar as campanhas e também, né, fazer a gestão dessas campanhas. Antes só, eu vou passar por esse slide aqui rapidamente, pessoal, só para mostrar aqui um pouquinho sobre, né, o porquê do pré-roll, né? E aí é importante trazer esse conceito para vocês da onde a Lupert tirou e por que que a gente, né, está criando esse formato de mídia. Porque existe hoje uma mudança no comportamento dos ouvintes, né? Então, cada vez mais, né, o universo, o Brasil e o mundo está se digitalizando, né? E as rádios também estão, né, todas hoje no streaming, né? 90% das rádios a nível Brasil estão no streaming. Mas estão no streaming por quê? Porque já existia anos atrás essa mudança no comportamento, né? Por exemplo, eu morei fora do Brasil e eu ouvia, né, da Europa, onde eu morei na Oceania também, e eu ouvia de lá as rádios aqui do Brasil pelo streaming. Isso lá em 2016. Então é algo que esse comportamento dos ouvintes ele já vinha mudando. Mas cada vez mais a gente tem um novo consumidor de áudio, né, que é um consumidor que ele quer ouvir no mobile, então ele quer ter um conteúdo a qualquer hora e em qualquer lugar, então ele vai ouvir do celular, então por isso cada vez mais as rádios estão investindo em aplicativos, né? É um perfil de consumidor cada vez mais imediatista, então ele busca por conteúdo instantâneo, né, e personalizado. E esse foi um dos pontos que fez com que as plataformas de streaming crescessem muito nos últimos anos também, justamente por essa mudança no comportamento dos ouvintes. E ele é multiplataforma, então ele transita entre diversos dispositivos e canais, principalmente pegando agora, né, as pessoas mais jovens que são adeptos ao streaming, mas eles também transitam entre, às vezes, estar ouvindo, né, um Spotify, mas ele chega em algum momento que ele cansa de ter que buscar a playlist dele, e ele migra para ouvir a rádio onde já tem a curadoria, onde tem as músicas que ele gosta, o estilo, e não só as músicas, né, a parte de jornalismo, que também é muito forte no rádio. Então, hoje, a gente tem novas formas de consumo de áudio, que é através dos aplicativos da rádio, os tablets, né, que já vêm com rádios integradas, sites de streaming, as smart speakers, né, as Alexas, que estão crescendo dia a dia, e hoje a gente vê isso nos dados da Lupert, né, onde na grande maioria das rádios que já tem a rádio configurada na Alexa, ela passa hoje de 15% a 30% dos ouvintes já escutando a rádio por dentro da Alexa. Então isso é uma mudança no comportamento. E aqui eu trago alguns dados, pessoal, sobre o mercado de streaming e rádio digital a nível global, né? Então, de acordo com o portal Nosso Meio, desde 2022 a 2024, houve um crescimento de 186% do aumento do consumo de rádio online no Brasil, né? Então, isso é quase 200% de aumento em 2 anos, pessoal. É um crescimento muito alto. E eu tenho certeza que quando sair a pesquisa de 2025, esse número vai crescer significativamente, porque em 2025 houve esse boom, né, das rádios cada vez mais estarem em Alexa, estarem com os seus aplicativos próprios. Também dobrou o aumento de consumo via streaming desde 2015 entre jovens de 13 a 34 anos, e aí lembra que eu falei lá sobre 2016 eu já estar consumindo, né, as rádios online lá do outro lado do mundo, e cresceu de 8% para 14% entre adultos de 35 a 54%, de acordo com a Tudo Rádio. Então, isso também reforça que tanto jovens estão, né, aderindo a ouvir a rádio justamente por conta do digital da rádio, mas também cresceu o movimento de adultos ali de 35 mais nessa migração da antena para o digital. E o digital, pessoal, ela traz um crescimento de 35% nesse alcance adicional ao rádio tradicional. A gente sabe que é e vai continuar sendo o dial como a principal força, né? A antena como a principal força da rádio. Porém, o digital, ele traz esse alcance aonde a sua antena não chega, né? Então, por isso, esse alcance de mais de 35%, como diz o portal Tudo Rádio. E um número que é muito relevante, pessoal, é um número financeiro. Então, quando a gente fala em dinheiro, a gente vê que, né, o mercado global, a nível mundo, ele movimentou, né,
ano de 2025, mais de 3,22 bilhões, e é com B mesmo, não é milhões, são 3,22 bilhões, que foi o que o mercado global de streaming de rádios, e aqui eu não estou botando, né, Spotify, enfim, de rádio no mundo, isso com publicidade digital. Então isso mostra um oceano azul, né, que as rádios têm, sendo que no Brasil a gente ainda está atrasado em relação a esse faturamento, né? O Brasil agora está engatinhando na questão da venda da publicidade digital através do pré-roll, coisa que na Europa, né, nos Estados Unidos, enfim, já é muito difundido, gerando todo esse valor de receita. Então a gente tem aqui realmente muita oportunidade, que é a frase que eu deixo aqui de reflexão, né? O digital, ele não é o futuro, ele é o presente e ele já traz oportunidades imensuráveis para os rádios que souberem aproveitar. E vocês, né, estão, como a gente fala aqui, com a faca e o queijo na mão. Vocês já têm a plataforma, já têm a possibilidade de veicular esse tipo de propaganda, coisa que a maioria das rádios que hoje não tem a Lupert não conseguem ter esse formato de mídia à disposição, né, dos seus anunciantes. E qual que é a demanda desses anunciantes hoje, pessoal? Os anunciantes, eles buscam muito métricas concretas e mensuração de resultado. Então surge sempre aquele questionamento, né, quando ele faz na antena com vocês, no dial, sobre, beleza, eu tenho aqui meu relatório de checking, né, eu sei o meu planejado e o realizado dos meus spots que eu contratei com a rádio, mas quem ouviu? Qual é a métrica? Qual é o resultado? Qual foi o alcance? Quantas pessoas eu impactei? E muitas vezes as rádios, elas ficam vendidas, né? Não tem esse argumento. E por que eles estão exigindo cada vez mais isso? Pela mudança dos formatos de mídia. Hoje o Instagram, quando eles fazem no Meta, eles recebem, né, uns dados, relatórios detalhados. O Google, a mesma coisa, né? E aí, quando a gente fala de televisão, a gente fala de rádio, a gente fica refém, né, de ter o reforço de marca, de ter toda a credibilidade que a gente sabe que a rádio leva aos seus anunciantes, porém, a gente não tem métricas. E o digital nos traz isso. Outra questão que eles exigem cada vez mais é performance e o famoso ROI, que se fala, que é o retorno sobre o investimento, né? Return over investment, que é comprovado para cada investimento. Então, eu estou investindo X mil reais na emissora por mês, mas quanto isso está voltando para mim? Quantos clientes eu consegui fechar? Né? Então, a gente não sabe, a não ser que o cliente chegue lá hoje na rádio, fale, na loja, e fale, eu vim através da rádio X. Tirando isso, ele não tem como saber o que veio, né, da emissora. Então, cada vez mais eles exigem esse retorno sobre o investimento comprovado. E uma presença digital constante e integrada, e isso a gente consegue levar com o pré-roll, e uma segmentação de público mais precisa. Né? Por exemplo, eu tenho uma loja de pneus e eu quero impactar um público masculino, predominantemente 35 mais. Qual horário eu vou anunciar na rádio para conseguir impactar esse tipo de ouvinte? Hoje, sem as métricas, né, do digital, a rádio não consegue entender a fundo o seu público. Por isso, a importância de estudar bem os dados que vocês têm em mãos hoje, para que vocês consigam dar uma segmentação de público mais precisa. Entender geolocalização, da onde estão esses ouvintes, programa, gênero, idade, para que essa segmentação seja cada vez mais assertiva, porque isso vai, consequentemente, levar um melhor resultado para o seu anunciante e fidelizá-lo na sua rádio. Quanto mais resultado ele tiver anunciando com vocês, mais fidelizado ele vai ficar. Então, a rádio, ela precisa se adaptar a essas novas exigências do mercado, sem perder a sua essência e a conexão única com os ouvintes, que é isso que torna a rádio tão forte. Então, esse formato que a gente leva de mídia é justamente para isso, para você digitalizar esses anúncios, levar métricas para os seus anunciantes, mas preservando o que torna a rádio tão forte, que é essa conexão única com os ouvintes. Falando do pré-roll, né, a gente falou ali, mostrei o exemplo para vocês, mas o que ele é? Ele é um anúncio veiculado logo que a gente dá o play, em qualquer canal, como eu falei, um formato não pulável, então diferente do YouTube, onde você pode pular a propaganda, aqui ele é um formato não pulável, então a gente garante para o teu anunciante que aquela mensagem ela vai ser ouvida, né? Então se ele deu o play, não tem como ele pular, ele vai ter que ouvir aquela tua propaganda. Então diferente também do break, não desvalorizando o break de forma alguma, mas a gente sabe que o break é o momento que o ouvinte ele espera para ir pegar uma água, para ir no banheiro, enfim, e muitas vezes aquela mensagem ela não é ouvida. Então é um formato que a gente garante essa entrega da audição para o teu anunciante. Como eu falei antes, uma experiência nativa. Desculpa, Oi, pois principalmente não. Comparando a outros meios, né? Que você está no YouTube, tá? Você com aquela tela e tchau.
Exato, Cíntia. E principalmente a credibilidade da rádio, né, do não pulável, é justamente de você entregar algo que a gente sabe que vai ter a curadoria no YouTube, no Instagram, enfim. A gente sabe que a internet hoje está cheia de golpe. E a pessoa sabe que se esse anúncio está no rádio, no site da Rádio Moriá, ela vai estar lá filtrada e que não é um golpe, porque teve uma triagem, uma curadoria da rádio nisso. Então, a experiência, né, ela é uma experiência que une essa credibilidade com a tecnologia. E como a Cintia falou, ele é um formato diferente do YouTube que é não pulável e que não é invasiva. Ela não vai ficar cortando, né? Não vai estar no meio da propaganda, no meio da música ou do jornal que ele quer e vai cortar lá para entrar uma propaganda. De forma alguma. É só no momento da conexão daquele ouvinte. E, como a gente fala aqui, é um momento de atenção exclusiva. Então, ele não é só mais uma forma de anúncio, ele é um espaço premium que você está entregando para aquele teu anunciante. Porque por mais, pessoal, que vocês tenham 10 campanhas rodando de pré-roll ao mesmo tempo, eu, Rafael, quando eu for conectar em uma das emissoras, eu só vou ouvir uma propaganda. Eu não vou ouvir como é no break, que ele está com mais 5, 6 anunciantes ali no meio, né, daquele break. Então ali eu estou sozinho. A minha empresa vai ter um destaque para aquele ouvinte que está, né, entrando na conexão da rádio. Então, ele é um momento de atenção exclusiva do ouvinte antes da programação. E quando a gente está esperando conectar numa programação, seja no streaming da TV ou no streaming da rádio, eu estou com atenção naquilo, eu dei o play e estou aguardando conectar a rádio. Então, eu tenho a certeza de que o ouvinte, né, está com uma atenção exclusiva antes da programação. Então, o pré-roll ele é a primeira impressão do anunciante no ambiente digital da rádio, né? Então, o que a gente fala é que antes dele ouvir você, ele vai ouvir o teu anunciante, né? Você vai estar lá num espaço muito premium. Vem cá, então o ouvinte só vai ouvir ao clicar no play, né? Exatamente, só ao A clicar gente no play e você só... não tem como botar outros anúncios, por exemplo, entre um programa e outro, no intervalo. É só nesse momento, né? Isso, é só nesse, Nesse até caso porque aí. isso, é só nesse. O pré-roll é só nesse momento. A gente está até trabalhando aqui em desenvolvimento do mid-roll, que ele é para dobrar a grade. Então, quando você for para o break lá, né, e está rodando o break na antena, hoje, esse anunciante que faz com você no break, ele já vaza para o digital. Então, ele já, digamos, ganha um digital de brinde, né? A gente está desenvolvendo aqui uma forma de conseguir dobrar, digamos assim, né? Quando vai para o break, entra um sinal ali, você pode botar outras propagandas no digital. Mas hoje, esse pré-roll, né, que a gente fala, por isso que o nome é pré, porque é antes de rolar a sua rádio, né? Então eu dei o play, aí eu vou ser impactado. E como eu falei, é 1 para 1. Então, eu tenho 10 anúncios ali rodando. Eu dei o play, o Rafael vai ouvir um, o João vai ouvir outro, o Wesley vai ouvir outro, a Cíntia vai ouvir outro, mas eu não vou ouvir 2, 3 anúncios, até para não ficar algo cansativo para aquele ouvinte, né? Então ele vai ouvir um e ele já chega no objetivo que ele quer, que é ouvir a rádio, né? Então esse é a ideia do pré-roll. E ele tem o banner, né? Então, o banner, como eu mostrei ali naquele videozinho, é um banner que aparece na tela simultaneamente com o áudio. Então, enquanto eu estou ouvindo o áudio, ele sobe o banner. Esse banner contém um link direto para o site do anunciante ou para o WhatsApp, como foi aquele exemplo, e aí pode gerar uma venda direta, né? Porque a mensagem vem lá: olá, vim através da Rádio Princesa do Cariri. Então ele já vai saber quantas pessoas, o que hoje se chama muito de leads, né? Ele vai saber quantos leads vieram por conta daquela rádio. Então, isso aí, se for, a gente pode fazer pacotes, né? Se for com o banner, anúncio com o banner, você já pode cobrar mais também, né, Hugo? Exatamente, tem muitas rádios que fazem isso também. Quando eu dei o play ali no site da Máxima, ele tocou um áudio para mim, mas ele não abriu o banner. Então, possivelmente, foi uma negociação que eles fizeram só de áudio sem o banner, né? Então, isso sim é uma entrega de mais valor e você pode precificar em cima disso também. Perfeito. E a ideia é que gere um tráfego direto, né, e resultados mensuráveis. Por quê? Porque, como a gente falou, sempre a rádio ficava como um reforço de marca, né? Aquela questão, eu preciso estar na rádio, porque quem não é visto não é lembrado. Se eu não estiver, meu concorrente vai estar e vai ser mais lembrado que eu. Mas agora a gente consegue gerar com o pré-roll um tráfego, que é o que ele tem em Google, em Instagram. A ideia do pré-roll e do banner é, digamos assim, tirar verba que o teu anunciante investe hoje na internet, né, no Google, no Meta,
e colocar na rádio, no digital da rádio, né? Não dividir o valor do break, é você subir o ticket. Se hoje eu já cobro R$ 1.000 do meu cliente por mês, estou chutando um valor aqui só para arredondar, eu vou começar a cobrar agora 1.500 para entregar também o pré-roll para ele. Ah, eu quero ter mais o banner, 1.700, por exemplo, né? Tô arredondando valores, mas a ideia é que você vá adicionando camadas de serviço a esse teu anunciante para que você consiga aumentar o ticket médio e levar mais resultado para o teu anunciante e um relatório mais detalhado, que é o que eu vou mostrar para vocês agora na Ô, prática Rafa, também. Oi. eu não sei se você ainda vai falar, mas o fato é muito importante deles terem um comparativo sobre redes sociais, principalmente o Instagram. O relato das emissoras é que elas perdem muito para esse tipo de cliente. E é Uhum. muito importante observar que quando o anunciante investe no Instagram, quando a tela rola para cima, que é o formato de se ver Instagram, ele já está pagando por isso, mesmo que ele não tenha parado no cliente. E a É, diferença do nosso ouvinte, do que a gente entrega para o ouvinte em termos de atenção. Perfeito, Cíntia. Muito bem levantado esse ponto. E como a Cíntia falou, pessoal, né, no Google, né, no Instagram, enfim, principalmente no Instagram, que é o que normalmente né, o pequeno comércio faz. Ele tem um comércio ali, eu tenho minha papelaria, eu vou anunciar, mas eu já faço digital. Eu tenho aqui, eu impulsiono minha publicação aqui no Instagram, porque ele me entrega relatório, ele me diz média de idade das pessoas, qual foi o gênero dessas pessoas que viram minha propaganda. Mas como a Cíntia falou, né, seja no Instagram, ou seja no Google, você paga por impressões. E impressão é o quê? É rolagem. Ele passou na tela, ele já está te cobrando por isso, independente de eu ter visto ou não ter visto aquele anúncio. E quantas vezes a gente vai rolando ali, passa uma propaganda do patrocinado e a gente segue. Então, o que a gente sempre fala é que cada vez mais o Instagram, né, o Google, eles estão saturados de anúncio. Chove anúncio pra gente, chega até a ficar chato o nosso feed ali de entrando patrocinado, e muitas vezes, às vezes você investe um dinheiro no Google, o anunciante investe um dinheiro lá no Instagram, e quem recebe o resultado é o teu concorrente, porque eu paguei, aí a Cíntia também pagou o patrocinado, que é uma concorrente minha. Então, você ali, o João, ele passou meu anúncio, ele não clicou. Daqui a pouco entrou o da Cíntia, que pagou às vezes até menos que eu, e ele vai lá e fala, opa, mas de novo um anúncio sobre pneus? Vou clicar nessa loja. Ele acaba indo para um teu concorrente. Quando ele está anunciando com você, ele vai ter um espaço exclusivo, a garantia da audição, da entrega da audição, de que a pessoa vai ouvir, e com a possibilidade de colocar o banner para ter uma taxa de conversão. E aqui na tela, pessoal, é o nível de relatório que o teu cliente vai receber, o teu anunciante, toda segunda-feira às 10 da manhã, de uma maneira automática, no WhatsApp dele. Ele vai receber uma mensagem da nossa inteligência artificial falando: olá, o seu anúncio na rádio Princesa do Cariri atingiu um público de tantas distribuições, com faixa etária média de tanto de idade, com um público de 60% masculino, 40% feminino. Ele clica no link, ele vai abrir esse relatório que está na tela. Aqui é um exemplo do Sicredi, né, um anúncio que ele está fazendo numa rádio aqui de Joinville. O Sicredi contratou 1.720 audições, como está aqui o nome, né? Ou seja, 1.720 plays, seja em qualquer canal, nos agregadores, Alexa, enfim. Até o momento, rodou 1.240. Tiveram, até o momento, 220 visualizações do banner. Por que só 220? Porque, como a gente falou, o banner ele só roda em dois canais, que é o site da rádio e o aplicativo da rádio, né? Então, se a rádio tiver muito acesso por agregadores, por exemplo, ou por Alexa, que é o caso dessa rádio aqui específica, ela tem uma boa fatia da audiência dela na Alexa, o número de visualizações vai ser menor, né? Mas olhem que interessante isso aqui, pessoal. 220 visualizações do banner e 64 cliques. Isso gerou uma taxa de conversão, ou seja, o que é a taxa de conversão? Quantas pessoas viram o banner? Dessas pessoas que viram o banner, quantas clicaram para ir para o site do Sicredi? 29% de taxa de conversão. Se eu der um Google aqui, ó, qual a taxa de conversão do Google em cliques? Opa. Ó, opa. Qual a média? Ó, a média de taxa de conversão do Google Ads de 3,31%. 3,31, pessoal. Olha o quanto
Peraí, sumiu aqui minha aba. Quanto está o do Sicredi? 29% de taxa de conversão. Então, isso é o que o teu anunciante vai começar a receber. E aí ele começa a comparar e fala, opa, peraí, o Google é um pouco mais barato do que a rádio para eu anunciar. Mas, olha a minha taxa de conversão, ela é 10 vezes praticamente maior do que a taxa de Google. Por quê? Credibilidade da rádio. O Google não tem a credibilidade em anúncios, lógico, a gente sabe a força do Google, mas em anúncio ele não tem a segurança e a credibilidade que a rádio tem e a conexão que ela tem com seus ouvintes. E isso gera uma taxa de conversão dentro desse volume. Lógico, esse caso aqui é um caso de conversão muito alta, mas a nossa média ela nunca baixa de 6, 10, 15%. Ou seja, minimamente a gente entrega sempre o dobro de taxa de conversão do que o Google. Ele também recebe no relatório a quantidade de distribuições por dia. Ele recebe o mapa de calor para justificar aonde estava a audiência dele. Então, esse caso, eles queriam impactar predominante Joinville e região. E está aqui, grande massa em Joinville, um pouquinho nas cidades ao redor. E ouvintes por gênero, 82% masculino, 18% feminino, com média de idade de 49 anos. Então, aqui a gente começa a entregar relatórios num nível de detalhamento que o teu cliente ele nunca teve. Então, esse é o grande diferencial do pré-roll, pessoal, é vocês conseguirem, né, blindar esse anunciante e até, inclusive, né, normalmente as rádios têm trabalhado de vender esses anúncios para quem já conhece, quem já faz o anúncio com a rádio, né, ele já está anunciando comigo no dial, eu vou inserir, né, esse complemento ali de ticket, né, para quem já faz comigo. Por quê? Porque isso ajuda também, quando ele começa a receber esse relatório, a blindar esse cliente a continuar anunciando com você no dial, porque ele começa a receber esses dados e aí vem aquele questionamento, Rafael, mas isso são dados só do digital. Mas assim como, né, a pesquisa Ibope, ela não entrevista a tua cidade inteira, ela faz uma amostragem, isso aqui também é uma amostra de quem está ouvindo, né, a tua propaganda. Se isso aqui já rodou no pré-roll, imagina o alcance desse mesmo anúncio no break lá, que a gente sabe que o alcance da antena, né, o impacto da antena é muito maior do que o dos ouvintes do digital. Então, uma coisa vai sempre complementando a outra, pessoal. Então, aqui, né, o nível do detalhamento. Eu vou até mostrar aqui para vocês uma outra questão aqui. Ó, esse aqui é uma rádio de Goiânia, que me autoriza aqui a mostrar para vocês. Eles começaram a vender agora as 2 primeiras campanhas. E cada uma das campanhas, pessoal, eles estão vendendo aqui, ó, 1.500 pré-rolls a R$ 1.200, tá? Por mês. R$ 1.200 por mês cada uma das campanhas de pré-roll. Por quê? Porque eles conseguiram vender dentro de um espaço premium. Eles conseguiram gerar valor para o anunciante deles de que é um espaço premium. E o cliente fez, já refez aqui uma segunda campanha com eles e agora já tem um terceiro aqui entrando também com o mesmo valor, R$ 1.200 por 1.500 distribuições. Então, vocês vejam a possibilidade de ganhos. Lógico, a gente sabe que cada região tem a sua particularidade de ticket, né? Eu não posso falar que, na minha cidade, aqui no interior de Santa Catarina, eu vou vender o mesmo valor do que uma capital de Goiás, né? Mas, entendendo qual é o ticket médio de vocês, vocês conseguem, né, fazer esse trabalho de precificação. E aí, eu consigo, pessoal, aqui me colocar à disposição para ajudá-los, deixa eu parar aqui o compartilhamento de tela, para ajudá-los a precificar isso também, né? E aí é um trabalho mais 1 para 1, individual, de entender com vocês qual é o ticket médio que vocês têm hoje, né? Como é que funciona a comercialização, né? Como é que vocês têm o Media Kit de vocês formulado, que aí a gente consegue, baseado, né, na expertise que a gente tem aqui de pré-roll, ajudar vocês a precificar esse pré-roll, né? Tanto baseado no inventário, porque para comercializar o pré-roll, ele vai depender do tamanho do inventário de cada rádio. E o tamanho do inventário é baseado no número de sessões, que foi aquilo que o João mostrou lá no início, né? Sessões válidas por mês. Então, eu consigo sentar com cada um de vocês para entender esse inventário e, baseado no inventário, a gente precificar junto com vocês a 4 mãos. Oi, Cintia. Só explica melhor o que seria o inventário, por favor. Perfeito. Deixa eu compartilhar aqui de novo minha tela, só um instantinho. Ó, o que é um inventário, pessoal? Aqui também vai ter na plataforma de vocês essa aba aqui embaixo, inventário. Então, 2 pontos bem importantes para que vocês consigam entender o inventário de vocês. Vou pegar uma rádio menor
porque eu sei que esse aqui vai ter bastante inventário, mas vou pegar a máxima novamente. Ó. Primeiro ponto, pessoal, para que o inventário ele fique bem redondinho, vocês precisam fazer a configuração dos programas, né, como o João mostrou. Por quê? Porque o inventário ele também é dividido por programa. Então, vamos lá. O que é o inventário? Ó, vou entrar aqui na máxima hits e aqui vocês vão ter o inventário. Então, todos, rotativo, ou seja, essa rádio tem um inventário de disponível, né, porque ela já vendeu, 10.552 e inserções vendidas 8.645, ou seja, o total de inventário dessa rádio 19 mil, né, praticamente, tem 10.500 disponíveis, mais 8.600 vendidas, né, 19 mil e uns quebrados. Como que a gente chega nesse número de inventário, pessoal? Baseado na audiência da rádio. Então aqui, ó, eu pego os últimos 30 dias dessa rádio, né, e aí eu vou ver que... Opa, peraí que mudou de rádio aqui. Opa. Essa rádio aqui, a Máxima Hits, nos últimos 30 dias, né, ela teve um total ali de 20 e poucos mil, se eu não me engano, 21.210 sessões válidas, né? Então, isso aqui baliza o inventário deles. A gente entende aqui, né? A gente não faz só de 30 dias, a gente sempre faz um estudo dos últimos 60 e a gente faz uma média da rádio. Então, essa rádio teve em média 20 mil sessões mês. Eu tiro 20% disso e isso se torna o inventário da rádio. Por que 20% a menos? Porque a gente sabe que a rádio vai oscilar a audiência, né, seja para mais ou para menos, ela oscila. Mas, nesses 5 anos que a gente está atuando, a gente viu que não oscila mais do que 20%, em nenhum dos casos, né? Então, a gente cria um inventário que é baseado em cada sessão se tornar um play. Lembra que eu dei um play e tocou uma propaganda? Isso é uma sessão do seu inventário, né? E aí aqui a gente O monta... inventário é um tempo disponível que a rádio tem para vender. Não bem tempo, mas quantos plays, digamos assim, né? Plays, plays. Isso, Sim. quantos plays, quantos cabe? leads, né? Exatamente, Quanto quantos você pode impactos. vender? Exatamente, quantas audições. Lembra que lá no relatório, né, ele tinha o total de audições, o Sicredi contratou 1.720. Ele usou 1.720 do inventário dessa rádio, né, esses 1.720 estão aqui nesses que já foram vendidos aqui, esses 8.600. Então a gente cria um inventário e a gente quebra esse inventário, pessoal, programa a programa. Por quê? Porque cada rádio tem uma forma de comercializar. Tem rádio que vende por programa, tem rádio que já tem uma precificação universal pela grade da rádio, independente do horário, independente do programa. Então a gente vai dividindo o inventário por programa. Então eu sei que o programa Sabadão Máxima tem 1.240 por mês que ele pode vender. Rafael, chegou um anunciante e quer fazer só no Sabadão Máxima e ele quer contratar 2.000 plays, 2.000 audições por mês. Não consigo vender. Por quê? Porque eu sei que eu não vou entregar aquilo. Esse programa não tem essa audiência por mês, né? Então a gente divide isso para caso a rádio opte por vender programa a programa. Caso ela não queira vender programa a programa, tem aqui o todos, que é o rotativo, de meia-noite a meia-noite, quanto eu posso vender por mês. E aqui a gente também já tem essa tabela que você pode ir precificando, né? Então o programa aqui no raiar do dia, né, ele tem disponível ainda 1.299. Quantas inserções por cota eu vou vender aqui para ele? Eu quero vender 1.500. Beleza. Quantas disponíveis? Eu não tenho mais nada disponível, porque eu não tenho 1.500 disponíveis. Viu que ele já zerou aqui, ó. Se eu botar que eu quero 1.000 por cota, ele vai dizer que eu tenho uma. Por quanto eu vou vender essa cota? Eu vou vender por R$1.000. Então, eu tenho R$1.000 nesse programa para extrair. E aqui a gente vai fazendo essa tabela junto com vocês. Foi como eu falei ali, eu, né, consigo entrar no individual com cada uma das rádios, né, que porventura tiverem interesse em começar a comercializar esse novo produto, e aí a gente vai entendendo caso a caso com vocês, entrando mais no detalhe dos valores, como eu falei, do ticket médio da rádio e o tamanho do inventário para a gente trazer sugestões e boas práticas de como vocês precificarem esse pré-roll, né? Dúvidas, pessoal, em relação à parte do pré-roll? Deixa eu voltar aqui para ver vocês, que não estava vendo. Essa live vai ficar gravada? Eu não sei, Cíntia, se ele fica gravado, Cíntia. A opção foi sim, tanto que quando cada um entrou, estava informando que está gravada, só resta saber se realmente ficou, né, na plataforma, ficou direitinho para a gente poder revisitar, né? É Boa. bom para poder
apresentar Estudar. para as outras pessoas, né? Não, perfeito. E, pessoal, né, a Cíntia já tem meu contato, mas cada uma das rádios, né, que queiram já começar a falar, principalmente sobre o pré-roll, né, para a parte de usabilidade, dúvidas sobre, né, como que eu faço para entender a concorrência, como que eu faço? O Wesley é quem vai ajudá-los, né, no dia a dia ali nessa parte de, né, usabilidade da ferramenta e a questão comercial, ajuda sobre, né, precificação, como vender, ajuda em discurso, até inclusive, Rafael, eu tenho um cliente em potencial, mas eu ainda não me sinto seguro para apresentar o pré-roll para ele. Eu posso entrar na reunião, lógico, né? Estou aqui em Santa Catarina, não consigo ir até o Ceará, mas até queria, né, nesse verão, dar um pulinho aí, mas eu consigo entrar remotamente com vocês na reunião para apresentar esse produto também. Então, me coloco à disposição, a Cíntia tem meu contato, pode passar para quem tiver interesse, e a gente vai agendando essas conversas, a ideia, né, me colocar à disposição para que todos faturem, né? A gente quer que a rádio, né, tenha esse acréscimo de faturamento e que vocês possam não só crescer a audiência com as métricas, né, e os estudos que vocês vão fazendo da grade, né, as possibilidades que tem de crescimento de audiência, mas quanto mais crescer a audiência, mais cresce o inventário e, consequentemente, o faturamento também. E contem comigo para ajudá-los nessa parte. O João, acho que vai falar alguma coisa? Pode parecer bastante coisa, pessoal, mas na verdade a plataforma ela é relativamente bem simples. Vocês que já estão acessando agora estão vendo que ela é bem intuitiva, didática, e a gente está aqui para ajudar vocês. E o nosso objetivo é que todo mundo ganhe dinheiro no final das contas, certo? Então a Cíntia também está fazendo um esforço danado, o qual eu agradeço muito, Cíntia, por estar nessa caminhada. Obrigada Eu sei também. que às vezes você deixa até os teus projetos que já estão faturando para se dedicar nisso, porque a gente que está lá na ponta, a gente está vendo que o mercado tem muito dinheiro concentrado no digital, e a gente precisa ir buscar essa grana para o rádio. E precisamos da ajuda de todo mundo, sabe? Todo mundo. Então, é isso. Continuamos assim, vamos em frente. Obrigada aí. Não sei se vocês têm alguma dúvida mais, mas o fato é que a gente já começa a rodar, né, com algumas emissoras, já é representativo, a gente já tem mais um tanto de contratos aí para serem assinados, e o que eu falo para eles em toda a abordagem é que a gente tem que se mostrar no digital para poder mostrar ao mercado quão forte nós somos e que nós estamos sim no digital agora. E esses números de conversão, essas métricas, agora nós vamos falar bonito, né? Igual os outros falam, a gente vai ter muita coisa para mostrar, e principalmente para cada um, né? Eu acompanho a cada emissora coletando seus dados, é um momento revelador, é um abrir de cortinas. É muito bonito ver o quanto a gente consegue medir o nosso trabalho. Então, E outra coisa, saber, concorrência está aí para a gente entender. Não está bom, vamos melhorar. Né? É um norte para a gente. A gente pode pegar aquilo e falar, eu imaginei que fosse melhor, então podemos chegar lá como? Com estratégia, com novo posicionamento, ou mudança de programa. Enfim, eu acho que é lindo. Eu não tenho nenhuma rádio, eu estou com todas, mas eu já fico feliz por cada uma, por ter uma ferramenta dessa tão maravilhosa e principalmente poder faturar. Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para os meninos ou para mim? Eu creio que não. Estamos com 9 participantes agora. O Clésio, inclusive, pediu desculpas, ele teve um imprevisto, porque ele queria muito ver essa parte comercial, mas ele teve que sair. No entanto, eu acho que ele também já mexe um pouquinho, já faz uns exercícios, né? Tanto que viu que não estava compatível, mas é essa dinâmica mesmo, a gente fazendo exercício e vendo, e agora mais próximo de vocês da área comercial. Então, obrigada, viu, meninos? De nada. Obrigado, De nada, de pessoal. nada. Em breve marcaremos o Obrigado. próximo. Valeu. Boa noite. Valeu, Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.